Olá, boa noite. Eu sou a Natália Rocha, sou cofundadora do programa After School Sagrada Família e é uma alegria estar com você aqui hoje. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje nós falaremos sobre temperamentos e virtudes, que é um assunto, que tem grande importância de ser estudado juntos. E por quê? Porque nós devemos, na sequência do estudo dos temperamentos, falar sobre virtudes. A ciência dos temperamentos é uma ciência que nos ajuda, é como se fosse ali um primeiro passo para que nós compreendamos o nosso ser pessoa. Nós como pessoas, a nossa constituição humana, corpo e alma. A nossa constituição psicológica, espiritual, corpórea. Então, o estudo dos temperamentos nos ajuda a perceber situações, perceber jeitos, modos de ser e de se comportar, algumas atitudes que vêm do nosso temperamento, que é natural em nós, que é inato a nós, As virtudes, elas vêm como uma resposta a esse conhecimento, a essa compleição natural nossa, como pessoa humana. Então, a virtude, ela é uma prática, é um hábito. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a virtude é um hábito firme e constante de buscar o bem. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos de forma habitual e com o objetivo, com o fim de alcançar um bem, nós estamos ali praticando uma virtude. Portanto, o estudo das virtudes é bom, é saudável que ele venha em continuidade, logo em seguida, em sequência ao estudo dos temperamentos, porque ele é como uma resposta. Eu descubro quais são as minhas aptidões naturais, eu descubro quais são as minhas dificuldades, próprias do meu temperamento, aquilo para o qual eu estou inclinada, e por meio da virtude eu vou trabalhar em cima disso. Então, cada temperamento tem as suas virtudes que eles são, mais próprias, talvez mais fáceis, de praticar aquela virtude, por conta daquela minha facilidade natural, por conta de uma aptidão natural que eu tenho. E também, da mesma forma, há aqueles vícios que o meu temperamento vai me fazer ser mais inclinada para cair naquele vício, para praticar aquele vício, Portanto, a virtude, a prática, a busca da prática da virtude, que é uma busca constante na nossa vida, é uma prática, um esforço constante, nosso, de cada um de nós, a busca da vivência das virtudes. Portanto, esta vivência, esta busca constante, ela é necessária para que eu responda a esse conhecimento dos temperamentos. Eu descubro as minhas facilidades, as minhas aptidões, descubro também as minhas dificuldades naturais e eu devo responder a elas, para que eu não permaneça, ali parada apenas naquele conhecimento teórico, apenas
muitas vezes, como talvez muitos de nós temos essa tendência, né, de querer justificar as nossas ações, as nossas escolhas, naquilo natural que há em nós. O meu temperamento é assim, então por isso que eu ajo dessa forma. Então, a busca das virtudes vai nos ajudar a sair deste determinismo, a sair dessa visão vitimista que muitas vezes nós temos sobre nós, sobre o outro, né? Muitas vezes nós temos sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, né? Então, muitas vezes nós temos a tendência de olhar apenas para a nossa dificuldade, de olhar para aquele desafio que muitas vezes parece ser muito grande e parece ser impossível de ser superado. Então, nós olhamos para aquele desafio, sentimos muitas vezes um desânimo, sentimos ali, na primeira dificuldade, nós paramos, ou nós pensamos, não, o meu filho não vai conseguir, é natural que ele seja assim, e nós paramos naquilo, né? Mas aquele que ama, né, quando nós amamos, nós olhamos para a pessoa amada, para o nosso filho, para o esposo, para aqueles que amamos da nossa convivência, nós olhamos como pessoa. E a pessoa, ela é capaz, né, de alcançar o seu fim. A pessoa é capaz, nós temos em nós a potência, a força necessária para superar aquele vício, não é? Para lutar, para nos colocar em combate. Portanto, as virtudes, elas são esse campo do combate, elas são essas armas para esta luta que nós precisamos viver, esta luta que muitas vezes nós vamos tratar contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações e como nós chamamos, né, na ciência dos temperamentos e na teologia, nós chamamos de defeito dominante. Então, cada temperamento tem o seu defeito dominante. E a virtude, ela é o remédio para esse defeito dominante, né? É o modo como nós vamos ali buscar, como nós vamos tratar para superar, né, conforme os nossos esforços, superar este defeito dominante, né? E aperfeiçoar as nossas aptidões, os nossos dons que são naturais em nós, né? Como eu falava, muitas vezes nós temos a tendência de olhar para as dificuldades e não olhar aquilo que há de bom, não é? Então, nós precisamos moldar este nosso olhar, colocar o nosso olhar como o olhar de Deus para nós, o olhar de um Pai misericordioso, o olhar de um Pai que ama, que tem paciência, um Pai que espera, né, que confia, que acredita na mudança, na transformação do seu filho. A nossa vida, o nosso dia a dia, cada dia que nós acordamos e levantamos para viver um novo dia, né, uma nova oportunidade, é como se Deus nos dissesse que Ele acredita em nós, que Ele continua acreditando que nós podemos superar aquilo que é difícil, que Ele continua acreditando, né, que o sacrifício feito por Cristo, né, por amor a nós, é suficiente para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia e a luta que muitas vezes nós travamos contra as nossas dificuldades, contra o pecado em nós, né? A concupiscência em nós que muitas vezes nos faz cair. Então, este é um dizer para nós, o dizer de Deus, de um Pai que é misericordioso, um Pai que tem paciência conosco, um Pai que tem paciência com os seus filhos, né? E fala, eu acredito em você, meu filho. Você é assim hoje, mas eu estou te dando uma nova oportunidade para que você supere essa dificuldade, para que você se esforce por meio das virtudes. Então, este é o olhar de uma pessoa virtuosa, né? Este é o olhar de quem ama. O objetivo da vivência das virtudes é nos tornar semelhantes a Deus, é nos aproximar de Cristo e tendo esta proximidade, este conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, nós possamos conhecer o Pai e sermos semelhantes a Ele. Portanto, a pessoa virtuosa, ela passa a ter um olhar semelhante ao de Deus,
o olhar de um pai misericordioso, que olha para seu filho e enxerga para além das suas dificuldades, para além daquele comportamento que naquele momento nos incomoda, nos chateia, que muitas vezes nós vemos que faz mal para os nossos filhos e nós queremos que ele busque ser diferente, busque fazer aquilo que vai ser bom para ele, né? Nós desejamos o bem para o outro, mas às vezes o mais prudente, o mais virtuoso é ter paciência, né? É conduzir ali no dia a dia, dar o exemplo, né? Muitas vezes, ao invés de usarmos palavras muito duras, às vezes nós precisaremos ter a sabedoria, né? De corrigir com a vida, de mostrar no exemplo, né? E de esperar o tempo do outro. E isso é amar. A virtude da paciência, e aqui já falando de uma das virtudes, a virtude da paciência, ela é fruto da virtude da caridade. Só é paciente aquele que ama, porque aquele que ama enxerga o outro como pessoa. E ser pessoa é ter a potência, né, de alcançar a perfeição. Então nós, como pessoas humanas, nós fomos feitos para amar e para conhecer. E no nosso fim último, o nosso fim último é o sentido da nossa vida, o sentido último, amar e conhecer a Deus. E isso se dá ao longo da nossa vida, amando e conhecendo o outro, amando e conhecendo a nós mesmos, né? E na prática da religião, da oração, nós amamos e conhecemos a Deus. Mas de forma concreta, nós vivemos este amor, esta caridade, amando e conhecendo o outro, aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que convivem conosco. Então, a virtude, um dos frutos da virtude da caridade, né, é a virtude da paciência, de olhar o outro como pessoa, de olhar o outro como alguém que tem a potência de ser melhor, que tem em si a semente do eterno. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos em nós esta semente, este desejo de eternidade, este desejo de perfeição, de nos aperfeiçoar, de sermos melhores, de fazer tudo o que fazemos da melhor forma possível, né? De nos aprimorar, de alcançar a excelência. E nós temos esse desejo em nós porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é a perfeição, porque Deus é o onipotente, porque Ele é aquele que, por excelência, ele é perfeito em todas as coisas. Então, nós desejamos essa perfeição, nós desejamos essa eternidade, né? Então, quando nós temos um olhar de amor, né? Quando nós amamos, nós olhamos para o outro com esta paciência de saber que hoje o outro não é assim, hoje o outro não é perfeito, hoje o outro não é virtuoso, ele não chegou à potência, ele não chegou ali ele não chegou a aperfeiçoar, né, o máximo que ele é capaz. Mas o olhar paciente, o olhar de quem ama, sabe esperar o tempo do outro, né? E busca ali a sabedoria para poder corrigir da melhor forma. Portanto, o nosso estudo nesta aula sobre as virtudes e os temperamentos será pautado, eu quero falar com vocês, não apenas de cada virtude em específico, porque nós não temos em uma única aula, nós não temos tempo para falar sobre cada uma em específico, cada uma em particular e destrinchar, né? Mas eu quero refletir com vocês um pouco orientada pelos temperamentos, né? Pela ciência dos temperamentos, já que nós estamos falando sobre este assunto. E também eu quero que nós reflitamos um pouco sobre o que é virtude, né? Portanto, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a virtude ela é um hábito firme e constante de buscar o bem. Portanto, a virtude ela é um hábito, é algo que se dá na constância da nossa vida. É algo que nós vamos praticar cada dia um pouco, né? Cada dia eu vou tentar dar o meu melhor,
né? O virtuoso é aquele que busca dar o seu melhor em todas as coisas que ele vai fazer. Então, eu vou buscar a cada dia praticar aquele ato, né? Exercer ali aqueles atos que são necessários para fazer da melhor forma possível uma atividade, realizar, né, aquilo que eu preciso realizar da melhor forma possível na busca do bem. Então a virtude, ela sempre busca o bem, ela sempre busca alcançar aquilo que é bom e da melhor forma possível. Portanto, a virtude, ela está ligada ao fazer, ao realizar, né? Ela está ligada a um ato, a um verbo, não é? Portanto, isso diz muito de nós sobre algo que está ligado ao sentido. Nós, como pessoas, nós encontramos o sentido nas nossas vidas ao realizar algo ou ir amando alguém. Então, nós precisamos realizar e amar para que nós possamos encontrar ali o sentido que apetece o nosso coração, né? Que preenche, que vai preenchendo e dando sentido a tudo aquilo que fazemos, a tudo aquilo que buscamos, né? Então, o nosso fim sempre é naturalmente a busca do bem. E quando nós realizamos, quando nós fazemos ações, quando nós amamos, quando nós ajudamos o outro, quando nós nos colocamos à disposição, quando nós cumprimos os nossos deveres do dia a dia, nós vamos encontrando sentido, né? E todos orientados para a busca do bem, todos orientados para o nosso fim último, que é amar e conhecer a Deus. Mas pautado no dia a dia, né, dando pequenos passos, alcançando pequenas metas, né, no nosso fazer, nos nossos hábitos. E ao longo do tempo, cumprindo ali aquilo que eu preciso fazer em cada momento da minha vida, eu vou encontrando o sentido, né? Eu vou encontrando aquilo que preenche, né, o sentido da minha vida, de forma orientada para o fim último. Então, a virtude, ela é um hábito, portanto, está ligado àquilo que eu preciso fazer, né? E aquilo que eu preciso fazer em cada momento. Então, nós precisamos buscar esta virtude da ordem. Nós precisamos ordenar todas as coisas para este fim que eu quero alcançar. E este fazer, este realizar os meus deveres, ele está ligado não apenas a alcançar, né, apenas ao resultado. Porque muitas vezes na nossa correria, muitas vezes, e também pela educação, pela cultura na qual nós vivemos, né, nós vivemos numa vida corrida, numa vida acelerada, muitas vezes nós focamos apenas no resultado. Então eu preciso alcançar um determinado resultado, eu preciso fazer tais coisas ao longo do meu dia. E muitas vezes nós vivemos ali como se a vida fosse uma espécie de checklist, né? Então, a vida, ela é ali coisas que eu preciso fazer e perde o sentido, né? Para que eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo isso? Então, a pessoa virtuosa, né? Nós que estamos buscando a virtude, né? A virtude é algo que nós buscamos a cada dia e é importante nós falarmos isso. A santidade, a maturidade, a vivência de uma vida virtuosa é uma constante ao longo de toda a nossa vida. Desde a nossa infância, as nossas primeiras idades, até o fim da nossa vida, nós vamos estar lutando, né? A vida do homem sobre esta terra é uma luta, já nos diz a palavra de Deus. Então, ela é uma busca constante, né? Não chegará o dia em que eu vou, né, falar, eu sou virtuosa em tal virtude. E aí eu nunca mais vou precisar me esforçar para praticar aquela virtude. Não. Ao longo de toda a nossa vida, nós vamos precisar nos esforçar para praticar cada uma das virtudes que nos é necessária a cada momento, não é? Portanto, como estávamos falando, a virtude, ela está ligada ao hábito, ao fazer. Então, nós nos realizamos, o sentido da nossa vida está em realizar algo e em amar alguém, né? Em amar e em realizar, porque nós somos um ser humano.
O nome da nossa espécie tem um verbo, um ser. Nós somos aqueles que precisam ser realizados, nós precisamos nos realizar. Nós temos em nós a potência de fazer algo, nós temos um potencial e nós precisamos tornar essa potência em ato. Eu preciso realizar esta potência. A semente que é plantada, ela tem a potência de se tornar uma árvore. Nós precisamos regar todos os dias, nós precisamos adubar a terra, nós precisamos cuidar, podar para que ela possa crescer e dar frutos. Nós, como pessoas, nós temos em nós muitas potências e nós precisamos buscar a cada dia, né, a virtude necessária e aquilo que é necessário para que nós nos tornemos em ato aquilo que nós somos em potência, né? Então, o estudo dos temperamentos nos ajuda a ter este autoconhecimento, me ajuda a saber quais são as minhas maiores potências, as minhas maiores aptidões e também as minhas maiores dificuldades, para que eu possa traçar um caminho. Porque nós não podemos viver esta busca, nós estamos vivendo em busca de algo. O que eu estou buscando? Como eu vou buscar isso? Qual caminho eu posso seguir para buscar a realização desta meta, deste ato que eu quero realizar? Né? Quem eu quero ser? Quem eu quero que os meus filhos se tornem? Né? Não de forma determinada. Não é porque eu tenho um temperamento que eu vou ser determinada, né? O meu destino está fadado a ser de tal forma porque o meu temperamento me diz que eu sou assim e assado. Né? Na verdade, nós não podemos enxergar os temperamentos dessa forma, porque nós, como pessoas, nós somos livres. Nós sempre temos a capacidade de escolha. Nós sempre temos a oportunidade de escolher, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de um desafio que para nós possa parecer muito difícil, possa parecer não, realmente seja difícil. Né? Muitas vezes exige de nós um sacrifício muito grande, mas como pessoas humanas nós ainda temos a possibilidade de escolha, ainda que seja por escolher algo, né, que muitas vezes eu vou precisar dar à minha vida, muitas vezes eu vou precisar fazer um sacrifício muito grande que me cause uma dor. Mas se eu tenho o sentido daquilo, né, se eu tenho ali o alicerce, se eu sei o sentido que eu quero alcançar com aquela atitude, com aquela minha escolha, ela terá um sentido e eu terei a força necessária para realizá-la. Portanto, a virtude, né, ela está ali ligada ao ato concreto. Nós podemos dizer que as virtudes são o caminho entre a potência e o ato, entre aquilo que eu tenho o potencial de ser e a realização do realmente ser. Então, a virtude, ela faz parte deste caminho. E é por isso que nós não podemos olhar, né, a nossa vida como um checklist de coisas que eu preciso realizar. Né? O meu dia como coisas que eu vou ali riscando, tarefas, deveres a fazer. Né? Eu quero, né, nesta aula que nós reflitamos não apenas ao dever cumprido, não apenas ao aquilo que eu preciso realizar, pronto, realizei, como se tivesse um fim em si mesmo. Né? Eu quero que nós aprendamos a refletir sobre o caminho que eu vou seguir para realizar este algo. Porque a forma como eu faço, a forma como eu procedo, como eu busco neste caminho, diz de quem eu sou. Então a virtude, ela não é apenas realizar as coisas que eu preciso fazer neste dia, né? Por mais que começar e terminar algo seja uma virtude e, né, principalmente para o sanguíneo, né? Os sanguíneos que são muito dispersos, que estão ali voltados para fora, voltados para os apetites sensíveis, né, do nosso corpo. Muitas vezes tem ali uma dificuldade natural de se concentrar, de ser constante. Então, começar e terminar algo é uma virtude que nós precisamos buscar, todos nós, independente do nosso temperamento. Porém, é importante que nós
reflitamos sobre o caminho que nós fazemos para realizar o nosso dever, porque a forma como nós fazemos, a forma como nós procedemos diz também de nós, não é? Nós, como eu falava, nós como pessoas nos realizamos, encontramos o sentido naquilo que nós fazemos e amando, né? Amando alguém, amando o outro, o nosso próximo, amando a Deus. E a forma como nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, seja o trabalho, seja cuidar de alguém, cuidar do filho, cuidar da casa, seja ser prestativo, conversar, ouvir o outro, tudo aquilo que nós fazemos, nós imprimimos a nossa pessoalidade. Nós imprimimos quem nós somos. Se nós nos dedicamos por inteiro a fazer algo, a fazer aquilo que eu preciso fazer naquele momento, a estar ali inteira, né, naquele instante, e fazer e cumprir o meu dever, o que diz de mim não é apenas o ato de cumprir, não é apenas o resultado, mas a forma como eu faço. Porque eu posso fazer algo que qualquer outra pessoa possa fazer, né? Eu posso ter uma profissão que outra pessoa pode vir no meu lugar e fazer a mesma coisa que eu faço, né? Eu posso lavar uma louça que outras pessoas podem lavar no meu lugar. Mas a forma como eu faço, somente eu posso fazer. Porque eu imprimo naquilo a minha personalidade, o meu ser pessoa. E é neste instante que nós encontramos o sentido. Muitas vezes nós vivemos, né, os nossos afazeres do dia a dia de uma forma que nós não encontramos sentido daquilo. Né? Muitas vezes reclamamos que eu não encontro sentido no meu trabalho, não encontro sentido na maternidade, não encontro sentido em cuidar da minha casa, em amar aqueles que estão ao meu redor. Mas muitas vezes esta falta de sentido está porque nós não estamos instalados na nossa realidade. Nós não estamos inteiros naquilo que nos é proposto naquele instante. E aí as coisas vão perdendo sentido porque eu faço de qualquer jeito, né? Eu não estou buscando a virtude de fazer da melhor forma. Como nós falamos, a virtude é um hábito firme, é uma decisão, né? De buscar o bem e de fazer as coisas que eu preciso fazer da melhor forma possível. Portanto, a virtude ela está ligada a encontrar o sentido naquilo que eu faço e, consequentemente, encontrar um sentido também mais profundo na minha vida. Se eu faço da melhor forma, se eu busco o bem naquilo que eu faço, eu estou imprimindo de mim mesma, eu estou me realizando como pessoa. Né? Lembra? Nós somos potência e precisamos nos realizar em ato. Deus é o único que é. Por isso que Deus, ele é a perfeição. Porque Deus é, né? A palavra nos diz, eu sou aquele que sou. Deus já é ato. Nós somos ainda uma potência, nós precisamos nos tornar ato. Nós precisamos ainda realizar. E é por isso que nesta vida nós temos um tempo, porque nós precisamos um tempo para nos realizar, para colocar em ato aquilo que há de potência em nós. Portanto, quando nós realizamos, seja os pequenos deveres diários, quando nós realizamos aquilo da melhor forma, nós imprimimos naquilo, independente do que seja, eu imprimo quem eu sou naquela tarefa. Eu coloco a minha digital, a minha identidade. E isso me realiza, né? Se nós refletirmos, e eu os convido a fazer esta reflexão, né? Sobre coisas que vocês tenham feito no dia a dia de vocês, independente se é algo grande ou pequeno. Santa Teresinha nos ensina que aquilo que fazemos, não importa a grandeza daquilo que fazemos, desde que façamos com amor, ou seja, desde que façamos da melhor forma, buscando o bem. Então, vamos observar aquilo que fazemos no nosso dia a dia, as pequenas coisas. Eu estou dando o meu melhor? Quando eu dou o meu melhor, eu me sinto realizada? Independente da grandeza, né? Independente se o resultado disso é um resultado grande ou um resultado pequeno ali que vai construindo, né? Muitas vezes nós precisamos ter pequenos atos para construir, para alcançar algo maior.
né? E esses pequenos atos, a forma como eu faço, é da melhor forma? Eu me sinto realizada como pessoa? Nós veremos que esta é uma verdade, né? Portanto, a busca da virtude está muito ligada à realização do nosso ser pessoa, a encontrar o sentido das coisas na nossa vida. Então, o hábito, né, o fazer, ele vai ali nutrir em nós, vai nos fortalecer para a vida, vai nos ajudar a formar o nosso caráter, a nossa identidade, vai nos ajudar também a identificar a nossa vocação, não é? Quando as nossas crianças alcançam ali a idade própria, que chega o momento de identificar a nossa vocação, seja a vocação no trabalho, a vocação religiosa, a vocação do matrimônio, né? Aquilo que nós somos chamados. A vocação é um chamado, né? É uma voz, Deus coloca na nossa consciência, na nossa alma, no nosso coração um chamado. E se nós estamos habituados a viver, né, presente na nossa realidade, a cumprir, né, colocando o meu melhor, me colocando inteira naquilo que eu faço e assim me sentindo realizada, eu vou ter ali um caminho para discernir a minha vocação. Eu vou ter ali um caminho para encontrar o sentido, né, as minhas aptidões, né, o caminho, o meio para colocar a serviço do outro, para amar, né, e aí nós encontramos o amor. Colocar a serviço do outro aquilo que é natural em mim, as minhas aptidões naturais. E assim eu me realizarei como pessoa, porque nós fomos feitos para amar e conhecer a Deus em um fim último. E nós realizamos isso na nossa vida concreta, né, com aqueles que estão ao nosso redor. Então, amando o outro, me colocando à disposição, eu encontrarei a realização da minha existência. É a realização daquele sentido que está lá bem no fundo da nossa alma, bem no fundo do nosso coração, daquilo que nós desejamos. E aí está a nossa realização, né? Então, por isso que quando nós praticamos a caridade, seja amando, ouvindo, dando um abraço, um sorriso, ou seja, doando algo, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos realizados, porque nós estamos realizando aquilo que há de mais profundo em nós, aquilo para o qual nós somos feitos para fazer. Então, a virtude, portanto, recapitulando, a virtude é um hábito, né? Ela é o hábito, ou seja, é uma ação, é um fazer constante e firme que vem de uma decisão da nossa vontade, né? Portanto, nós imprimimos ali todo o nosso ser, a nossa inteligência e a nossa vontade, que são faculdades da nossa alma, né? Nós colocamos ali à disposição o nosso corpo